almas, fazendo, ó Deus, realmente o que fomos chamados para fazer. Pedimos que o Senhor esteja no controle, na direção nesta noite, tira todas as nossas dúvidas e nos incentiva, ó Deus, nos dá mais ânimo. Tira se porventura há, Senhor, tristeza ou desânimo nas nossas vidas, que seja tirado e que saiamos daqui hoje com as forças renovadas e que sejamos grandemente usados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O texto fala a respeito do quê? Da ascensão de Jesus. Né? E naquele texto ali, naquela tradução da outra Bíblia, que eu peguei a Bíblia errada, fala que Jesus trouxe os discípulos, né? Depois para ele, e depois ele se afastou dos seus discípulos, retirou-se, e tendo Jesus se retirado, foi elevado aos céus e sentado ao lado do Pai. E depois os discípulos, o que fizeram? Depois que Jesus partiu, os discípulos pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Então era essa tradução que eu estava buscando, e acabei pegando a Bíblia errada, mas quero que se entenda exatamente isso. Falamos do que daqui? Da ascensão de Jesus. Jesus, ele caminhou com os discípulos, né? Aliás, aqui está a grande sacada de tudo isso. Né? Isso é igreja em célula. Por quê? Sem olhar aqui para coisa. Por quê? Porque Jesus caminhou com os seus discípulos, né? Caminhou com os seus discípulos. Depois que ele sentiu que eles estavam preparados, ele o quê? Se retirou da presença dos seus discípulos e foi o quê? Foi o quê? Subiu para o céu. E depois que Jesus subiu para o céu, os discípulos fizeram o quê? Deram o quê? Continuidade àquilo que o Mestre os ensinou. Então aqui está a grande sacada. Isso é igreja em célula. Entenderam? Por quê? Porque Jesus ganhou homens. Aí nesse caso foi 12, né? Caminhou com eles. Aqui abre-se um leque. Nesse caminhar com eles, houve o quê? Vivência. Houve vivência. Está entendendo? Está entendendo a questão? Houve vivência. Houve vivência naquela célula. Jesus escolheu homens, ganhou homens, caminhou com eles, e nessa caminhada houve vivência. Nessa caminhada que Jesus teve com os discípulos deles, houve o quê? Consolidação. Houve o quê? Discipulado. Houve mentoreamento. Houve pastoreio. Houve o quê? Treinamento. Houve capacitação e houve cuidado. Abre-se um leque nessa vivência dentro da célula de Jesus. Posso fazer um comentário? Eu vejo que às vezes a gente errava, né? Vamos falar assim, que estamos caminhando muito melhor que anos atrás. Mas a gente tinha muitas desculpas antes na igreja.
que você caminhava com as pessoas, né? Fazia essa parte aí, né? Levava a pessoa para Jesus e caminhava com a pessoa um tempo, mas às vezes a pessoa não se decidia e se afastava. E a gente ficava naquela, fiz a minha parte, a pessoa não quer nada. E a gente esquecia muito do que pelos frutos se conhece a árvore. Se a pessoa não seguia, se a pessoa não consolidava, não era realmente ganha e ia até o fim, era por falha nossa mesmo. E a grande questão eu vejo aqui, que a gente não pode se isentar desse cuidado, porque senão, que fruto que estamos dando? Se o fruto vem e de repente vai embora e a gente diz, ah não, eu tentei, mas não houve uma permanência nesse fruto, nós estamos perdendo nosso tempo. Por isso essa importância aí, de consolidar, de querer ver aquela sementinha gerar um novo fruto. Porque senão a gente vai fazer as coisas tudo no piloto automático e não vamos ver acontecer nada, nenhuma mudança na vida das pessoas. Olha aqui, ó, gente, ó. Houve o que então? Nessa caminhada de Jesus, nessa caminhada aqui, ó, de Jesus, houve o quê? Isso que a pastora falou, houve consciência. Ele tinha consciência. Então, o que fez Jesus? Formou. Dentro da célula dele, ele formou discípulos. Os transformou em discípulos. Ou seja, líderes capazes. Porque a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 19, que Jesus caminhou com os discípulos e chegou o tempo que ele ia ser tirado deles. Ele ia ascender. Mas o trabalho teria que ser o quê? Teria que ser dado continuidade. Então Jesus tinha que ter consciência, eu tenho que fazer um bom trabalho. Porque quando eu subi para o Pai, que realmente o texto fala que Jesus se retirou e foi para o céu e sentou do lado do Pai. E depois, no versículo abaixo, 20, fala que os discípulos continuaram a pregar, ou seja, formar discípulos, o ID de Jesus, continuaram a fazer exatamente aquilo que Jesus havia feito. Então, nessa caminhada, Jesus também formou, os transformou em discípulos, ou seja, líderes capazes. Então, a grande sacada aqui também dentro da célula é o quê? Não é só ganhar, não é só consolidar, mas é para você implantar uma consciência naquelas pessoas de que foi transferido algo de você para eles, eles amadureceram contigo, eles caminharam contigo, eles tiveram toda essa experiência contigo, né, da vivência contigo nessa caminhada, e agora eles estão sendo formados, líderes capazes de fazer exatamente aquilo que vocês fizeram com eles em outras pessoas. Você passa tanto tempo com uma pessoa, mas agora não tem que separar, agora eu não tenho que deixar meu líder, eu amo tanto meu líder, a célula está tão abençoada, uma união, todo mundo agora separar. Pô, mas não houve reclamação dos discípulos. Né? O líder se sentindo desamparado, deixando seus discípulos, ou seja, abandonado. Não, de maneira alguma. Por que Jesus se afastou? Eu entendo que, primeiro, para que haja, como o Leandro falou, para que haja o quê? Multiplicação. Para que eles pudessem estar como livres, né? Capacitados, sim, por Jesus, consolidados, sim, caminhou com o Mestre, mas agora estão livres para fazer aquilo que eles aprenderam com outras pessoas. Essa é a grande questão, né? Fazer discípulos. Né? Então, Jesus se afastou deles por quê? Para que houvesse multiplicação exatamente naquilo que foi transferido de Jesus para a vida deles. Agora eles iam fazer na vida de outros discípulos, outras pessoas. Essa é a ver multiplicação, é fazer discípulos. Aqui eles foram formados e depois eles iriam o quê? Multiplicar em outras pessoas. Eu multiplico em outra pessoa quem eu sou. Jesus multiplicou na vida dos discípulos quem ele era, e a partir daquele momento da ascensão, os discípulos iam multiplicar na vida de outros discípulos aquilo que eles receberam de Jesus, aquilo que eles eram.
Amém? Então, gente, nós entendemos que Jesus fez ou teve a primeira célula. Primeira célula. Jesus fez ou teve a primeira célula. Segundo, primeiro, Jesus fez a primeira escola de líderes. E terceiro, Jesus fez a primeira multiplicação. Jesus fez a primeira multiplicação. Quando ele termina a primeira escola de líderes, o que ele faz? Quando ele terminou a escola de líderes, ele comunica ao Pai, comunica a Deus. João capítulo 17, versículo 4. O que ele fala ali? Ele comunica ao Pai. Ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, porque terminei a obra que me deste para fazer. Olha em João capítulo 17, versículo 4. Que obra é essa? Formados líderes, fez discípulos. Fez discípulos, ou seja, fazer discípulos líderes capazes. Essa foi a grande questão. Jesus termina a escola de líderes dele, né? Deu início à célula, primeira célula, deu início à primeira escola de líderes, formou os líderes, comunicou a Deus: Pai, eu te glorifiquei, te glorifico aqui na terra, porque terminei a obra que me deste para fazer. Qual que foi a obra? Formar discípulos, formar líderes para dar continuidade àquilo que o Senhor fez na terra. Jesus sabia o quanto era importante a formação de 12 homens para dar continuidade ao projeto de Deus na terra. Ele sabia da importância. Tanto é que ele não se distraiu com nada. Está entendendo, líderes? Nós não podemos nos distrair com nada. Eu falei ontem lá no GD o seguinte: gente, nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Não importa se você se converteu agora, César. O que importa é que Deus te escolheu do ventre da tua mãe. O tempo que demorou para você entender isso, que Deus te escolheu, cada um tem o seu tempo. Uns antes, outros depois. Só que o que importa agora, gente, é que vocês têm que se conscientizar que vocês não têm mais tempo para se distrair com outras coisas. Está entendendo? Nós temos um tempo muito limitado na Terra para se distrair. 80, 90 anos. E esse tempo passa, ó, rápido. Então Deus te deu uma missão. E essa missão tem que ser feita. E dentro dessa escolha que Deus deu para você, Ele acoplou coisas à tua vida. Por exemplo, acoplou a tua esposa, acoplou a tua família, os teus filhos que vão vir, acoplou o teu trabalho, acoplou com condições de você fazer uma faculdade, de ter um bom emprego. Está entendendo? Acoplou amigos, estão tudo acoplado em você. Mas o teor, a essência de você passar 80 anos, 90 nesta terra, não é que você se realizou como um bom profissional, não é que você teve filhos e foi feliz, não é que você conquistou condições de ter uma casa boa, de ter um trabalho bom. Não! Isso é distração. Se você entender que a prioridade é isso para a tua vida, você vai passar os 80 anos na terra, vai chegar no céu e vai dizer para o Senhor: puxa vida, como eu me distraí. Como eu me distraí com coisas que o Senhor acoplou na minha vida para poder me viver e sustentar dentro desse sistema. Só que o principal eu não entendi. E nessa questão, Jesus sabia o quanto era importante a formação desses 12 homens para dar continuidade ao projeto de Deus. Ou seja, ele não se distraiu. Ele sabia qual era a missão dele, como líder, como formador de ideias, como mentor desses homens. Porque ele sabia que o tempo dele era limitado. Agora, quando você morrer, tu vai deixar uma marca? Tu passou a tua ideia para as pessoas que se aproximaram de você? Porque as pessoas que Deus colocou na tua mão são aqueles diamantes brutos que você, como líder, tem que lapidar. Cláudia, não importa quantos. E eu não estou falando de crente aqui. Não estou falando de crente.
falando daquele cara, daquela mulher que vem com problema no casamento, que fuma, que bebe, aquela que não se batizou, aquela católica, aquele espírito, aquela pessoa, aquela vizinha, aquele parente, que está na tua mão. Deus te entregou na tua mão um diamante bruto que você tem que lapidar. Você tem que fazer esse processo aqui na vida dessa pessoa, como Jesus fez daqueles discípulos. Jesus ganhou, caminhou com eles, teve vivência, consolidou o coração deles, discipulou, mentorou, pastoreou, treinou, capacitou e cuidou. E depois o que ele fez? O que Jesus fez depois? Deixou eles. Por quê? Porque ele entendia que aqueles discípulos estavam o quê? Preparados para dar continuidade à missão. Então a coisa mais maravilhosa que existe, é você caminhar com uma pessoa 5, 6 vezes dentro da tua célula e você percebe, puxa vida, já está pronto. Está pronto para assumir a mesma missão que eu recebi. Nem sempre está pronto na vida pessoal, nem sempre está pronto como família, mas está pronto como líder, como cuidar de pessoas. E aí, eu acho que o maior erro nosso, às vezes, é querer ver a pessoa pronta, perfeita, né? A gente quer que ele seja um ótimo pai, uma ótima esposa, que não faça nada de errado, né? E às vezes esse conserto vai vir com o tempo, né? O que você falou ali? Eu queria pegar o gancho teu ali. De que a gente precisa se afastar, mesmo enxergando que a pessoa não está completamente pronta. Em outras áreas, ela está pronta como líder, no cuidado, no pastoreio, na consolidação de outras vidas, mas às vezes a vida pessoal não está 100% ainda. Você ia dar o exemplo de Pedro? Porque na verdade o que é o 100%? A gente acaba estipulando talvez um nível que nem nós não alcançamos. Não, exatamente. Aqui eu já vou entrar aqui nessa questão, exatamente isso. Agora eu me lembrei. Mas encerrando a questão de Jesus, ele tinha consciência. Ele tinha consciência daquilo que ele veio fazer na Terra. Aqui está o ponto-chave do líder de célula. É ter consciência do que ele é para Deus, do que ele representa para Deus como líder da célula e do que ele é e representa para Deus e para as pessoas que estão na célula. Essa consciência. Independente, como a pastora falou, independente da situação que está acontecendo fora, das adversidades, dos problemas que se levantam, né? Está entendendo? Das lutas, das batalhas, das aflições, independente. Um exemplo disso é tipo assim, ó, um líder chegar e falar assim, olha, eu vou entregar, não quero mais ser líder, porque estou enfrentando problema na minha casa, no meu casamento, meus filhos, isso aqui. E eu não vou mais fazer porque, né, eu acho que eu temo a Deus e se a minha casa não está bem, também como é que eu vou cuidar dos outros se eu não estou bem? E uma das coisas que Deus sempre ministra no meu coração é, sim, as coisas não estão bem e vão melhorar por você deixar de ser líder, ou a grande questão de nós estarmos pecando, vamos dizer assim, sendo um líder, porque às vezes a situação está difícil, mas eu como cristã, meu principal papel é perdoar. Se não há perdão, aí sim eu não posso estar na frente da liderança, porque eu estou indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Sim. Mas estar passando por uma dificuldade, estar passando por uma luta financeira, isso não envolve a minha liderança, não envolve eu estar cuidando de pessoas. Aí eu posso resumir isso como maturidade. Maturidade. Nós temos um exemplo aqui claro de Pedro. Aí eu até coloquei aqui, ó, fraquezas. Mas por que você não é um líder de célula, que você é um líder de célula, que você não tem fraquezas? Todos nós temos fraquezas. Mas eu volto na primeira palavra que eu falei no início. Vocês lembram que eu falei? A primeira palavra? Qual que foi? Hã? Não. Falando de fraquezas. Ó. Consciência. Não é que eu não tenho fraqueza, eu tenho as minhas fraquezas. Você como líder de célula, você pode ter as suas fraquezas. Mas você tem consciência
da tua missão, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, dessa caminhada que você tem que fazer durante esses 80 anos na Terra. Está entendendo? Então, fraqueza tem. Então, tem um exemplo muito claro de Pedro. O que Pedro fez? Pedro negou. Lucas 22, 57, ele fala, mas Pedro negou dizendo, mulher, nem conheço esse homem. Daí depois, quando Jesus falou com ele, Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então, tá vendo? Jesus tinha esse entendimento que Pedro ia negar ele. Mas Jesus disse assim, não. E eu sou Deus, o Pai está me revelando, Pedro, que você vai me negar. Então você não vai fazer parte da minha equipe, por quê? Porque você é fraco. Pô, antes de você negar, eu já sei que você vai me negar. Estão entendendo? Jesus disse o seguinte, antes de você me negar, eu sei que você vai me negar, então você é um fraco, então eu não quero você na minha equipe. Ele fez isso? Não, ao contrário. E dito e feito. Nem o Judas ele não fez. Dito e feito. Olha, dito e feito, gente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que aconteceu depois? Depois Jesus veio, sentou do lado do seu, o quê? Do seu discípulo. O cara que caminhou com ele. O cara que fez essa caminhada. Olha só, por isso que nós temos que conhecer as pessoas que estão do nosso lado, os nossos discípulos. Olha aqui, ó, o cara que viveu com Jesus, o cara que foi consolidado por Jesus, o cara que foi discipulado por Jesus, o cara que foi mentoreado, pastoreado, treinado, capacitado, o cara que teve os cuidados de Jesus. Então esse cara, chamado Pedro, que passou por essa caminhada com Jesus, negou Jesus por 3 vezes. E Jesus sabia das fraquezas dele. Jesus não tirou ele da equipe, muito pelo contrário, deixou. E depois de ter negado Jesus, o que aconteceu? Jesus sentou do lado de Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? 3 vezes. O que Jesus estava querendo dizer? O que importa para mim não é a tua falha, não é você ter me negado. Eu quero saber se você me ama. Ama-se. Tu sabes que... Então, Pedro, esquece as tuas, o quê? Fraquezas. E continua o trabalho. Eu multipliquei você. Agora eu quero que você multiplique discípulos. Não foi isso que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas, multiplica. Você caminhou por 3 anos comigo. Você ficou 3 anos comigo nessa caminhada. Você foi o meu LT na célula. Você fez parte. É ou não é? Jesus não subiu lá a orar e tinha 3 com ele. Quem que estava com ele? O núcleo. Quem que era o núcleo? Estavam os 12 com ele na oração? Não. Quem que era o núcleo? Pedro, Tiago e João. Embora ficaram dormindo um pouquinho ali, né? Jesus voltou, o núcleo estava dormindo, não estava intercedendo, mas fazia parte do núcleo, da célula de Jesus. Então Jesus diz, você caminhou comigo, foi treinado, foi capacitado, foi discipulado. Não importa se você me negou, eu quero saber o que está no teu coração. Você me ama? Amo. Então agora multiplica, filho. Vai, apacenta minhas ovelhas, ganha alma, multiplica, faça discípulos. Está entendendo? Então a pergunta é o seguinte, se Jesus viesse na sexta-feira santa, e na própria sexta-feira ele morresse, o que iria acontecer? Vamos raciocinar, vamos pensar no processo. Jesus chega na sexta-feira santa. Sexta-feira santa foi o dia que Jesus o quê? Morreu. Porque ele ressuscita no domingo, sim ou não? Sim. Morre na sexta, ressuscita no domingo. Agora, se Jesus chegasse 1h da madrugada na sexta, entrasse com o burrinho na cidade 1h, e já na sexta ele tivesse morrido, crucificado, e no domingo ele ressuscitasse e fosse para o céu, vamos pontuar o que iria acontecer e o que não iria acontecer. Vamos lá. Ninguém ia ficar conhecido. Não ia ficar conhecido, o que mais? Não, ia passar
não ia conseguir formar os discípulos, o que mais? Aí já tinha muita consequência, né? Mas eles não iam pregar, eles não iam sair. Eles não iam pregar, eles não iam sair, né? Ia salvar a humanidade? Ia salvar, porque a obra da cruz ia acontecer. Ele ia morrer por nós e a salvação, a obra salvífica, a obra de salvação na cruz ia acontecer. Mas só que não ia ter. Como é que nós ia aceitar? Não teria tido um relacionamento, né? Ou a formação em Não si. ia ter a formação dos discípulos. É. Tá E entendendo? foi o que deu a continuidade. Ah, 3 então, anos. o que eu falo? Por que eu falo isso? Porque hoje, grande parte das pessoas estão voltadas à cruz. Eu sou salvo, pronto. Não preciso me empenhar para dar continuidade à grande comissão. É. Aquilo que Jesus veio realmente a fazer e agradeceu. E agradeceu, Pai, eu te glorifico na terra porque terminei a obra que tu me deste para fazer, que é formar discípulos. E eu vejo até que mostra assim, que algum comodismo de até alguns membros achar assim, tem que haver um método para que a igreja cresça sem que haja esse relacionamento. E não tem como, né? Jesus teve que ter esse relacionamento, essa caminhada, se dispor a fazer para então ter resultado, né? Exatamente. Do líder é a mesma coisa, ou não vai ter como aplicar o método ou a igreja crescer com aquele método, vai ter que ter o trabalho nosso, vai ter que pôr a mão no... Exatamente. E Jesus começou com 12. Começou com 12. Né? Então, líder, o que está em suas mãos faz parte do projeto de Deus na Terra. Ó, Márcio, você não é líder de célula porque o pastor Neiva, a pastora Cilei, ou o Leandro, que é o teu supervisor, ou eu, ou a pastora Josi, que olhou para você e achou você capaz. Ah, vamos colocar o Márcio lá para ser líder de célula, porque ele vai ganhar almas, vai multiplicar e a igreja vai crescer. Não. Sabe por que você é líder de célula? Porque Deus escolheu você e está em suas mãos esse dever, e porque você faz parte do projeto de Deus aqui na Terra. Se você não fizesse parte do projeto de Deus aqui na Terra, você não seria líder. Se Pedro não fizesse parte do projeto de Deus, Jesus não teria escolhido ele como apóstolo, independente das fraquezas dele. Mas Jesus escolheu ele, caminhou, né? Cuide bem dessas pedras que Deus colocou nas mãos, essas joias que são almas, vidas. Cuide bem. Não desista. Vai até o fim. E glorifique o nome de Deus aqui na terra. Porque depois que você morrer, glorifique enquanto você está vivo. E lembre sempre, tudo que você é, tudo que você tem, começando por família, filhos, bens materiais, capacidade, dinheiro, trabalho, tudo foi acoplado em você para que você vivesse. Mas a essência está no quê? Na missão que Deus deu para você. Essa é a essência que o Senhor colocou em nossos corações. E até mesmo, né, esses dias nós estávamos falando, até acho que no próprio GP, você vai ser lembrado, não pela casa bonita que você teve, pelo carro bonito que você teve, você vai ser lembrado pelo legado de pessoas que você deixou, né, aqui na Terra. Por exemplo, não adianta você pensar que eu tenho que deixar até para os meus filhos. Claro, é bom deixar bens materiais, porque se a gente pensar na nossa memória, o que mais marcou a nossa vida? Foram pessoas ou foram as coisas que as pessoas nos deram? Foram as pessoas. Então, aquilo que você fizer para Deus aqui na Terra por pessoas, você vai ser lembrado por aquilo que você fez pelas pessoas e não pelas coisas que você deu, pelos bens materiais que você acumulou, pela tua casa bonita, pelo teu carro bonito, né? Mas o legado de pessoas que você deixou, a quantidade de pessoas que vão dizer, puxa, olha,
fui uma pessoa que se importou comigo, que cuidou de mim. Tanto aqui na terra como no céu, né? Exatamente. Tudo que nós fizemos aqui na terra, em prol do reino, nessa missão, está registrado lá em cima, né? Mas aí que está a grande questão do diabo. Vamos falar um pouco do diabo, né? O diabo não quer que isso aconteça. Então, o que o diabo faz? O diabo coloca o quê? Distração. O diabo tenta nos distrair. E às vezes não nos distrai com o pecado, não. Pode distrair com o pecado, com tentação, não. Às vezes o diabo distrai com outras coisas. Por exemplo, meu trabalho, minha família, meu cansaço. Às vezes isso aí é uma distração. O diabo usa inconsciente e consciente. Às vezes a pessoa nem sabe o que está falando, mas fala. Mas fala. Inconsciente, subjetivamente, acaba falando coisa que não deve e que às vezes é até uma muleta. Ele não pode nos impedir de fazer o trabalho, mas pode distrair. E uma coisa, inclusive, eu falei para ele com relação à família, você tendo teus filhos junto com você na obra, arrastando eles, a tua família vai ficar muito melhor do que ser, lógico, se não deixar teus filhos jogados, não, mas os nossos pequenininhos, nós tínhamos 2 pequenos, sempre junto, e hoje eles, graças a Deus, são bênção, não tem preocupação. Então quer dizer que a tua família, quando você está fazendo a vontade de Deus, está sendo a vontade de Deus, ela vai ser abençoada por isso. Você não está deixando a tua família para fazer as coisas da igreja. Muitos são chamados e todos escolhidos. Ou seja, Jesus não começou com 500 discípulos. Jesus começou com 12. Por quê? Porque discípulo gera discípulo. Preguiçoso gera preguiçoso. Murmurador gera murmurador. Doente gera doente. Né? O que arruma desculpa para tudo gera aqueles que arrumam desculpa para tudo. Né? Por isso que Jesus pegou 12 pessoas só. Ele podia pegar 100, mas não, ele começou com 12. Ele trabalhou na vida de 12, porque ele sabia que se ele fizesse bem aquilo, aqueles iam fazer bem para outras pessoas também. Essa é a minha questão. Por isso que eu quero entrar bem rapidinho, que nós já aprendemos isso no GD, que o Lava Jato, né, eu preciso entrar primeiro dentro do meu contexto aqui, meu particular, a minha alma, meu coração, e perceber como eu estou. Eu estou bem, eu estou doente, eu não estou, espiritualmente falando, eu preciso de reciclagem, então eu vou me reciclar a partir de hoje. Por quê? Porque eu tenho essa responsabilidade de transferir para outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E eu corro o risco de formar um discípulo doente. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem com Deus, se eu não tenho essa consciência que a Sol colocou aqui, que eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, sim, vou trabalhar. O tempo que me cabe para fazer algo para Deus, eu vou fazer com excelência. Não é preguiça, não é o cansaço, não é a desculpa, não é o diabo que vai impedir de eu ir para uma célula, de eu convidar pessoas, de eu pregar a palavra de Deus, de eu cuidar dessas pessoas, de eu mentorear, de eu pastorear, de eu visitar, de eu formar essas pessoas e enviar para ganhar almas. Nada vai fazer com que eu desista disso. Essa é a minha meta, essa é a minha missão. Eu tenho um ditado que diz o seguinte, que aquele que não quer, arruma uma desculpa. Mas aquele que quer, faz. Não tem desculpa. Então aqui está a questão do garimpo. Eu como líder preciso garimpar. Eu não vou mandar as pessoas embora, eu não vou chutar, eu não vou... Jesus não chutou Pedro por ter negado ele, não, deixa lá. Mas só que a gente não pode perder tempo na questão de formar pessoas que não querem. Agora, se eu quero e vejo que tem um discípulo ali que quer ser formado por mim, vou caminhar com ele. Vou caminhar 2, 3, 4, 10 léguas, 10 quilômetros, 20, 30 quilômetros com ele, porque eu sei que ele quer. Então procure aqueles que querem, forme, envie, para que Deus possa usar essas pessoas. Mas começa por mim, ok? Então, para encerrar aqui, gente, eu anotei umas frases aqui, por exemplo, métodos evoluem e estão sujeitos ao quê? A mudanças. Está aqui. Por isso, a prioridade é buscar seguir a direção do Espírito Santo para alcançar e conectar pessoas a grupos pequenos, transformadores e saudáveis.
Aqui a palavra buscar que eu sublinhei, por isso a prioridade é buscar, está no sentido de requer o quê? Nessa busca requer o quê? Empenho. Requer o quê essa busca? Se eu não me empenhar para buscar isso, eu não vou encontrar. Requer o quê? Entendimento. Entendimento porque Deus me chamou para isso. Tenho que entender que Deus me chamou. Né? Vivência. Essa vivência é viver aquilo que eu estou pregando, viver a visão, viver a célula, viver o discipulado, viver o mentoreamento, não tomar a visão como um quadrado da minha vida, como uma função que foi me dada para me fazer naquele dia, naquele momento específico. Não, eu estou vivendo isso. Célula é 24 horas por dia. Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão sobre a minha responsabilidade para me cuidar. Né? Então, por isso a prioridade é buscar seguir a direção do Espírito Santo para alcançar e conectar pessoas a grupos pequenos, transformadores e saudáveis. Deu a flecha aqui, a célula saudável, corpo, o quê? Corpo saudável. O corpo de Cristo. Uma célula saudável no corpo humano, corpo saudável. Células, pessoas dentro da célula saudável, liderada por um líder saudável, é o quê? Corpo de Cristo saudável. Né? Começa por quem? Por mim. Já citei no início aqui como está a minha saúde particular para me gerar saúde na vida dos meus discípulos. Então, questão-chave das células é saúde e não números. Números é consequência. Ou você gosta, César, de se aproximar de pessoas carrancudas, tristes, depressivas, ou você prefere se aproximar de pessoas alegres, felizes, que você chega, pô, estava tão pesado, o clima chegou, mudou, cara, é para cima. Hã? Pessoas são para cima, né? Para cima. Então isso é saúde. As pessoas precisam de saúde, o líder tem que ter essa saúde, né? E aqui está a questão da célula. Célula é saúde e não o número. O número é consequência, né? Então, líder, abra-se a possibilidades de Deus em sua vida e através dela. Abra-se a possibilidades de Deus em sua vida e através dela. Existe, que nem a pastora Josiane falou, existe a forma, existe, mas o método evolui, está sujeito à mudança. Por isso nós temos que estar conectados ao Espírito Santo, porque existem possibilidades inúmeras do Espírito Santo em relação ao nosso governo dentro da célula. Porque nós não estamos tratando com animais, nem com seres concretos. A gente está tratando com almas, com pessoas, com espírito. E quem muda a pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te dar uma direção para que você lapide essa pedra preciosa que está na tua vida. Então, líderes, abra-se a possibilidades de Deus em sua vida e através dela. Mas você tem que buscar. Né? Quase sempre nos concentramos naquilo que iremos perder por causa da mudança. Esse paradigma deve ser mudado daquilo que iremos perder para o que iremos ganhar. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Rapidamente? Eu quero bem rapidinho. Então vai lá. Essa última aí, a conclusão final ali é bem interessante, né? A questão da mudança, né? A gente fica sempre com um pé atrás com relação à mudança. E na época eu fiz o mestrado, eu li bastante alguns autores que falam justamente sobre a questão do mudar, né? Por que mudar, para que mudar? E eles fazem alguns pontos bem assim que faz a gente refletir em cima disso que o pastor estava comentando ali, da quebra de paradigmas, né?
Então, até quando eu estava lendo esses autores, na época assim, a gente estava iniciando a vida, conhecendo a palavra e tal, e eu trouxe aquelas leituras para a minha vida com base na Bíblia, né? Porque a mudança ela foi tremenda, eu tinha um método de vida e passei a ter outra, mas é justamente aquilo que eu optei para mim, eu busquei, né, que está ali, né? É isso que não adianta às vezes a gente tentar empurrar essa pessoa, a pessoa não quer, ela tem que querer, né? Então, mas esse querer também vem do agir do Espírito Santo lá. Lembra que eu falei do garimpo? Porque você formar discípulos também é garimpar. É garimpar. Não é assim, você está na minha célula, você vai ser um líder de célula agora. Não, eu não quero. Não, tem que ser, a Camila vai ter que ser. Não. Você tem que garimpar. Isso a pessoa tem que querer. Eu quero isso. Eu estou me sentindo bem. Esse é meu chamado. Agora tem gente que não quer ficar sentado. Então deixa sentado. Cada um responde de acordo com aquilo que foi dado. Se Deus chamou ele e ele não quer, ele vai ter que responder para ele depois. Agora, se Deus chamou ele e ele perceber esse chamado, e você está sendo um instrumento de Deus para a vida dele, para ele desenvolver esse chamado, e ele quer, glória a Deus, ele vai ser bem-aventurado e Deus vai abençoar a vida dele. Pastor, mas ó, é bem mais fácil você ficar no comodismo, porque quando eu estava lá com a Shirley, eu achava, eu jamais ia ser uma líder, né? Eu não me sentia uma líder. E assim, veio meio um empurrãozinho para mim desenvolver tudo aquilo que eu aprendi. Lógico, eu tenho muito que aprender, mas assim, tem que dar aquele empurrão na pessoa. Assim. É esse garimpar que ele falou. Que quando, na posição de líder, o que a Shirley fez? Passou lá, né, a peneirinha. Ah, Cláudia, bem você. E você não sabia que era você, mas ela te viu. E aí quando a gente vê, quando a gente dá essa sacada para aquele ali, aí é que a gente dá esse empurrão. Mas primeiro a gente tem que observar, né? Então ela já viu em você algo que nem você tinha visto, mas ela viu. E o fato de você pegar aquela pessoa e começar a trazer umas oportunidades para ela, até mesmo dentro da célula, faz essa oração, faz essa visita. Você sabe que a fulana está precisando de um conselho. Você como líder não vai aconselhar. Você pede para o teu auxiliar, o teu LT, o teu Timóteo, e aconselhar ela. Mas sempre sobre, debaixo de um ângulo de supervisão. Você como líder vai dar a função, mas vai ficar de olho, vai ficar supervisionando, percebendo como que está evoluindo, essa pessoa está evoluindo, e o resultado daquilo que você deu para ela. Está entendendo? Se percebendo o resultado, essa é a grande questão. Você deu a função, ela fez a função, e agora você como líder vai perceber o resultado. Pô, deu resultado melhor que o meu. Aliás, se tem uma coisa que o líder tem que ser, é sentir orgulho em perceber que o seu discípulo está o quê? Crescendo e despontando e ultrapassando ou passando ele mesmo. Você está sendo melhor do que eu. Glória a Deus. O meu discípulo está sendo melhor do que eu. É sinal que você fez um excelente trabalho. A questão também ali, que a Cláudia falou, eu vejo assim, tem pessoas às vezes que ela não quer porque ela não se acha capaz, ou porque ela acha que vai roubar muito tempo dela, né? Mas a partir do momento que você incentiva, e muitas vezes o incentivo é meio que dá um, né? Não é só na boa, às vezes é meio que, né? A pessoa vai aprender, vai crescer e ela vai despontar. Então, às vezes o incentivo, que a pastora falou também, passar peneira, é você ver quem tem possibilidade, quem tem capacidade para ser um líder. Porque tem algumas pessoas, e às vezes até se surpreende, né? Tem pessoas que acham que não e às vezes dá, né? E aqueles que você acha que é, não é. Mas às vezes o incentivo não é só o agrado e tal. Às vezes o incentivo é meio que um empurrãozinho, assim mesmo, Então, essa semana a gente fez uma reunião com o nosso núcleo, do nosso GP,
E agora é o momento que nós, né, identificamos de dar esse empurrão. Aí agora a gente fez uma escala já e dividimos todas as tarefas, coisas que a gente não tinha feito né, nesse tempo que nós estamos aqui, porque a gente não conhecia o grupo. Então agora que a gente começou a conhecer, porque nós caímos meio do paraquedas naquele GP. E aí agora já dividimos aqueles que são meio quietinhos, ó, Cláudia, você vai fazer o quebra-gelo. Fizemos uma escala certinho, quebra-gelo, louvor, oração, pela caixinha de oração, mensagens no grupo, no WhatsApp, lanche, toda a escala certinha e um mês. Daí tem uma, ai, mas eu vou fazer isso, claro que faz. E daí na hora dá aquele, de um jeito, não sei o quê. Então é esse tipo de empurrãozinho que as pessoas às vezes não se sentem capazes de fazer. Ai, mas eu vou dar... Claro que o estudo ainda a gente não soltou, né? Mas vai chegar o momento que eles esperem, que vai chegar. Então a gente precisa também ter confiança nas pessoas, porque senão a gente fica fazendo tudo sozinho e não deixa eles crescer. Então, o cuidado, dividimos já, ó, fulano, você liga para aquele, ó, você cuida daquele. E não é um cuidado, porque eu tenho falado muito isso na escola de líderes. As pessoas têm medo, assim, vamos dizer, o César tem lá uma pessoa que não está lá muito firme. Como é que eu vou pôr ele para cuidar do outro? Mas esse cuidado não é um cuidado pastoral. É um cuidado de relacionamento, de amizade, para saber se a pessoa está bem, para ter um elo. É esse cuidado que a gente precisa manter. E quando não mantém, aí a pessoa se afasta, não vai. Por que será que não veio? Ninguém estava cuidando, ninguém sabe. Né? Então, quando a gente põe uma responsabilidade de cuidado, você sempre vai estar informado de todo o grupo que está acontecendo. Amém, gente? Certo. Alguma pergunta? Tudo ok? Tranquilo. Tranquilo.